Olá, meus amigos, meus irmãos, bem-vindo ao meu canal. Depois de um longo tempo, eu estou aqui, aparecendo aqui, fazendo esse vídeo e muito feliz por estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Espero que você seja edificado, seja ministrado pelo Senhor através desse vídeo, através dessas palavras, Se apareceu para você aí no seu feed aí, que você possa parar para ouvir, porque Deus não trabalha com acasos, tudo tem um propósito, tudo tem um fim, E o Senhor sabe de todas as coisas, amém? Eu vim aqui hoje, depois desse longo tempo, sem fazer nenhum vídeo aqui nesse canal, eu vim trazer um trecho do meu livro, meu primeiro livro, Deus do Recomeço, Eu lancei esse ano, em março desse ano de 2026, e foi um presente de Deus para minha vida. Nesse livro eu pude contar um trecho apenas pequeno, de um testemunho, de cura e libertação que o Senhor trouxe para minha vida. E se você está vendo esse vídeo, eu gostaria de pedir para que você pudesse, deixar o seu like, fazer seu comentário, para que o YouTube possa ver como relevante aqui, e enviar para outras pessoas, para que outras vidas possam ser edificadas. Amém? Muito obrigada. Eu vim falar um pedacinho, depois de olhando o livro, E eu começo contando um pouco do testemunho da minha infância e começo contando um pouquinho dessa parte, que para mim é fundamental, e eu acredito que seja fundamental para todos nós. Toda dor ela tem uma raiz, todo trauma tem uma raiz, todo sofrimento tem uma raiz, se tem algo que nos aflige na nossa vida adulta, existe uma raiz, existe uma fonte que aconteceu lá atrás, muitas vezes delas foi na infância, e eu vim aqui hoje, e eu contei um pouco desse pedacinho, desse livro sobre a rejeição paterna, e as dores que eu enfrentei por causa disso. Eu sei que isso aqui, o livro não foi para difamar, mas ele foi para mostrar o quanto que doía em mim. Talvez quantas pessoas, não sabem o que está acontecendo com elas, não sabem o porquê de ter algumas ações, atitudes ou de dores que se repetem, em cada situação da vida, da vida adulta. Ela volta e você não sabe o motivo, não sabe as razões. E a causa de muitos sofrimentos meus, de emocionais, foram essa questão paterna, a rejeição paterna. Eu sei que depois, queridos, a gente é curado, transformado, liberamos perdão e entendemos, compreendemos, porque quando a gente é criança, a gente não compreende algumas coisas, Mas na vida adulta, depois, principalmente da gente ter também filhos, a gente compreende os motivos e as razões, de algumas decisões que os nossos pais tomam. Mas elas podem nos marcar, Evidentemente, não tem como a gente negar isso, não tem como a gente desfazer disso, E eu contei um pedacinho de tantos testemunhos que a gente tem ao longo da nossa vida, testemunhos, a nossa trajetória, muitas coisas a gente vai passando, e quando nós estamos no Senhor, é certo que quando a gente passa todas essa vida nossa aqui com Deus, ainda que nós tenhamos essas dores, o Senhor cura, O Senhor liberta, o Senhor faz algo sobre as nossas vidas, E no decorrer desse tempo, a gente tem porções de testemunho. Mas eu achei interessante quando o Senhor disse para que eu detalhasse essa parte, Porque tudo tem uma raiz, tudo tem uma fonte ali. Então, toda dor tem uma raiz, E não é à toa, não é acaso de Deus pedir para que eu detalhasse algo, Por mais testemunhos no decorrer da minha vida que eu tenho, também de cura, de libertações, que o Senhor já trouxe sobre a minha vida, o Senhor foi específico em falar sobre esse detalhe. E como Deus não trabalha à toa, Deus não faz nada aleatório. Tudo ele tem um propósito e um plano, mas para detalhar que tudo tem uma raiz. E que muitas vezes nós estamos sofrendo, achando que o problema é o que nós estamos
passando agora, mas esse problema ele tem uma raiz lá no passado, né? Às vezes, né, pode ser na adolescência, no meu caso foi bem na infância, foi bem, né, ainda bem lá atrás mesmo, no iniciozinho, né, da vida no ventre, né? Então, assim, teve uma raiz que precisou ser tratada, curada, para que eu pudesse hoje ter uma vida mais leve e uma vida emocional mais saudável. E depois eu descrevi aqui, né, nesse livro, se você quiser adquirir, né, depois você pode adquirir e ler, né, com detalhes, essa parte do livro, né, que eu conto, e eu vou contando algumas fases, né, e tempo de cura, tempo disso, tempo daquilo. E aqui na página 55 eu detalhei sobre o tempo de espera. Esperar em Deus, esperar as coisas de Deus acontecerem em nossas vidas. E eu queria ler com vocês essa parte que diz assim: a espera prova o nosso amor e a nossa confiança para com Deus. Esperar não é fácil. Parece que estamos sozinhos e que Deus não liga para a nossa vida, nem para as nossas necessidades. À medida em que vamos esperando, o nosso coração se desespera, porque queremos desfrutar logo da promessa. Mas o tempo que Deus estabelece para nós é necessário. A promessa precisa permanecer. Deus não deseja que seja algo passageiro para nossas vidas. Deus deseja que desfrutemos da melhor maneira. E o não preparo da estrutura de apoio resulta em desabamento. Deus está fortalecendo as suas estruturas para que quando Ele for depositar na sua vida as promessas dele, você esteja forte bastante para aguentar. Por isso o tempo é necessário. As estruturas, a fundação, a base da obra são as partes mais demoradas de uma construção, porque precisam ser bem consolidadas. A base precisa ser forte bastante. Como aguentará o que virá? Como sustentar tudo? Somente através de um bom fundamento. Ele é o mais demorado, o mais caro, o que ninguém vê, o que ninguém elogia. Não é a parte mais bonita da obra, porém é a mais importante, porque é através dela que se pode ir mais longe. Aleluia! O tempo, na verdade, é um preparo. O tempo, na verdade, é fortalecimento. Fortalecimento das nossas estruturas. Tudo em Deus está pronto. Tudo em Deus já está, já foi feito. Nada, Deus não vai falar para minha filha, né? Vou falar um nome aleatório, né? Maria. A minha filha Maria, meu filho João, pediu algo para mim. Eita, deixa eu correr, deixa eu ver como que eu vou preparar, deixa eu detalhar aqui. Eita, agora, eita, será que a gente tem um material? Anjo fulano de tal, prepara aí o material. Minha filha Maria, meu filho João pediu e não tem nada pronto. Deixa eu correr aqui. Não. Tudo no Senhor já está pronto. Quem não está pronto somos nós. E Deus, Ele não vai desperdiçar-se. Ele não vai derramar algo quando não tem fundamento, quando não tem uma base sólida, quando não tem uma estrutura bem firmada para suportar o que virá. Deus não fará isso. Por isso que Ele espera. Espera o quê? Espera a gente ser trabalhado. Ele espera e vai nos lapidando. Esse tempo de espera vai nos moldando o nosso caráter. Será que quando a gente receber a bênção, olhar para nós, né? A gente precisa ser sinceros. Será que se Deus me der tudo isso que eu tenho pedido para o Senhor, será que eu vou permanecer fiel ao Senhor? Será que as minhas horas de orações vão se manter, vão aumentar? Como que vai acontecer? Será que eu vou permanecer constante na palavra? Será que eu vou continuar indo aos cultos fielmente, sem perder nenhum? Será que eu vou continuar me consagrando ao Senhor, se Ele me der tudo que eu tenho pedido a Ele? Olhando para nós podemos dar uma oração sincera. Será que todas essas bênçãos não nos roubarão do Senhor?
Quantas e quantas pessoas recebem algo de Deus e as primeiras coisas, né, se afastam. As horas de orações diminuem, as idas ao culto também diminuem. Bom, eu já recebi o que eu pedi. Eu já ganhei o que eu queria. Né? Então, não preciso buscar tanto assim, não preciso jejuar tanto assim, eu não preciso ir à igreja tanto assim. Para quê? Mas por que a nossa intensidade no Senhor, ela se mantém quando a gente precisa do Senhor? Porque, na verdade, a gente não está pronto. E, às vezes, Deus até permite a gente receber. Mas por que Ele faz isso? Para nos mostrar que tudo aquilo que nós precisamos é o Senhor. Para entender que nós precisamos esperar confiantemente no Senhor. A espera mostra a nossa confiança. Se esperamos com paciência, mostramos que nós confiamos nele plenamente. Confiamos na sua palavra. Confiamos que ele é o dono do tempo e que ele sabe todas as coisas. Ele sabe a hora, ele sabe o lugar, ele sabe o momento. Ele sabe exatamente como fazer, a hora de fazer. E esperar no Senhor, ainda que não seja fácil, é sábio. É sábio, porque o homem sábio confia no Senhor, né? Aqui eu coloquei na página 57, você deseja o Senhor mais do que as coisas que Ele pode te dar? Então espere com paciência, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Conforme nos ensina as Escrituras, Deus deseja que estejamos prontos para que nada venha se perder na hora da colheita. Quando o tempo de espera chega ao fim, experimentamos coisas extraordinárias. Vivemos o melhor de Deus, né? Porque os momentos os momentos de espera vai avaliando. Tem coisas que nós vamos pedindo para o Senhor na nossa imaturidade. Na nossa imaturidade, nós vamos pedindo... Nós vamos pedindo algumas coisas para o Senhor na nossa imaturidade que muitas vezes a gente não está nem precisando, nem é necessário. E aí, com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo. Nós vamos vendo de fato que de fato nós precisamos. E de tudo aquilo que nós precisamos é o Senhor e a presença de Deus em nossas vidas. Isso fala da nossa jornada de fé. Quando nós esperamos no Senhor pacientemente, confiadamente no Senhor, a gente consegue desfrutar da melhor forma. E nessas páginas também, o Senhor, um dos exemplos que o Senhor me deu foi da semente. A semente, quando ela é lançada, né, na terra, ela não vê nada. Ela vê tudo escuridão, ela não entende, ela não sabe, ela simplesmente é lançada ali, ela acha que foi jogada, que está abandonada. Por quê? Porque o tempo de espera, nós não vemos nada. É escuridão. A gente não consegue perceber avanço, a gente nem sabe em que momento nós estamos. Eu não sei se eu estou indo para a direita, para a esquerda, eu só sei que eu estou nesse tempo de espera com Deus, eu estou esperando. Eu estou esperando no Senhor, né? Então a semente colocada ali, ela não sabe que tem alguém regando ela. Ela não sabe que tem alguém cuidando dela. Ela não está vendo. Ela não consegue perceber que abaixo dela as suas raízes estão criando profundidade. As raízes estão, né, buscando nutrientes, elas estão sendo enraizadas, firmadas, para que quando essa sementinha virar um brotinho, e aí você pensa, virou um broto, opa, não, calma, tem que esperar mais um pouco. E aí vai crescendo, cresceu aquela árvore frondosa, maravilhosa. Olha as folhas, as flores, né? Deu seus primeiros frutos, opa, vou pegar. O fruto é maduro? Porque para alimentar o fruto precisa ser maduro.
né? Eu coloquei esse exemplo, achei interessante o Senhor ter me dado esse exemplo da semente, porque retrata, né, uma fase, né, do nosso tempo de espera, né, com Deus, né, de esperar as coisas. A natureza nos ensina, o Senhor deixou para nós a natureza para nos ensinar e nos mostrar que para tudo existe um processo, para tudo existe um início, um meio e fim, para tudo existe uma caminhada. O problema é que nosso coração ansioso, nosso coração desesperado, quer as coisas para amanhã, para agora, para hoje. Não entende que o Senhor sabe de todas as coisas e que sabe o que é melhor para nós. Então nós precisamos confiar. Esperar é confiar. Se nós confiamos, nós esperamos. Se confiamos, se temos fé que aquele que prometeu irá cumprir, e que se ainda não cumpriu, que se ainda não aconteceu, é porque não é o tempo ainda. E nós esperamos, Senhor, eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu sei e creio que o Senhor tem um tempo certo, da forma certa. Né? O Senhor é Deus, né? E Ele vela, né? A palavra de Deus diz que Ele vela para cumprir a sua palavra, né? Ou seja, Ele está ali olhando, né? Guardando ali, a minha palavra vai se cumprir. E nós precisamos esperar confiadamente, com toda paciência, para poder receber e poder desfrutar do fruto maduro no tempo certo, na hora certa. Para que não venhamos ter nenhum desconforto. Né? O fruto maduro, doce, ele é agradável, ele é saboroso. Quando a gente recebe as coisas fora do tempo, ou quando a gente quer acelerar, ou quando a gente quer ir na frente, não, Deus está demorando muito, deixa eu tomar as decisões, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu colocar a minha mão. Quantas e quantas vezes foram as vezes que eu achei que Deus estava demorando e eu tomei decisões. E hoje eu colho consequências graves e ruins por ter me antecipado, não ter esperado as promessas de Deus na minha vida. E nós precisamos esperar. Nós precisamos confiar no Senhor. Nosso coração, ele precisa acalmar, aquietar. A palavra de Deus nos diz isso, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos, né? Por isso que o Senhor o tempo todo diz, né? Lança sobre mim, né? A sua ansiedade, as suas preocupações. Porque a ansiedade e preocupação é aquela pessoa que quer tudo já, pronto, agora. Não consegue esperar, um coração ansioso não espera. Casa sem a direção de Deus. Tem relacionamentos conturbados porque não soube esperar o tempo de Deus. Estava ansioso, desesperado, preocupado. O tempo está passando, o tempo está passando. Queridos, melhor o tempo passar e você tendo a paz no seu interior, crendo fielmente que o Senhor está na direção da sua vida, do que você tomar uma decisão precipitada e aparentemente você receber algo e achar que está em paz e lá na frente você vê sua vida conturbada, sua vida cheia de problemas e dificuldades que poderiam ser evitados se você tivesse esperado o tempo de Deus. Isso para tudo na sua vida. Por isso que o desespero, a ansiedade não podem dominar o nosso coração, porque senão ela vai tomar decisões por nós, ela vai dar passos por nós e nós não vamos conseguir esperar no Senhor. Deus, ele sabe exatamente como fazer. Ele sabe exatamente o lugar de cada coisa. Ele sabe. E aí cabe a nós confiar. Cabe a nós nos colocar diante dele, lançar, né? Lançar, por isso que está falando, lance sobre mim, né? Lance sobre mim a vossa ansiedade, lança sobre mim, né? Ou seja, lance tudo no Senhor, né? Lance diante do Senhor, lance nos pés do Senhor e confia e espera. Quem sabe, Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer. E acha mesmo que o Senhor vai permitir que as áreas de sua vida, que estejam em necessidades, que estejam em sofrimento, acha mesmo que quando você se colocar diante do Senhor,
O Senhor vai deixar da mesma forma? Não, sabe, se você apresenta uma causa diante do Senhor, saiba que o Senhor se importa com essa causa. Ele está vendo que você está orando a Ele, que você está buscando a Ele, crendo que Ele pode fazer. Só que o Senhor, Ele não vai fazer na hora que a gente quer, mas na hora certa, no momento certo. É por isso que nós não venhamos andar aqui também, nesse livro eu coloco uma frase que Deus me deu há muitos anos. Ela me norteia para que eu não venha mais, mais que antes, não venha mais tomar decisões precipitadas na minha vida. E o Senhor falou comigo assim, e a frase é o seguinte: a necessidade não pode falar mais alto que o propósito. Porque a gente só toma decisões precipitadas quando a gente está conectado demais com necessidade, não é porque eu preciso. Você precisa mesmo porque você quer, sua alma quer. Você quer saciar de qualquer jeito essa vontade, esse desejo. Será que agora mesmo você está realmente precisando disso? Sabe? Ou não é a sua alma inquieta, que está desesperada por isso? Será que tem propósito agora? Então, sim, o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas, E nós precisamos esperar no Senhor. E que nós venhamos esperar, no Senhor, esperar o tempo certo, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o final. Amém? O Senhor se importa conosco, como diz lá em Jeremias 29, eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, planos de fazê-los prosperar e não de mal. Então, o Senhor, Ele tem a nossa vida, como preciosa em suas mãos. E não é nenhuma área da sua vida que vai ficar, sabe, de fora daquilo que Ele pode fazer, sabe, de fora dos seus olhos, Ele está atento às nossas aflições, aquilo que nós realmente estamos precisando. E só espera mesmo, espera o Senhor. Espera o tempo de Deus, aquieta seu coração e deixa o Senhor fazer. Amém? Então é isso. Esse é esse vídeo breve, mas eu gostaria que você fosse edificado, um pouco. Se você quiser terminar de ler toda essa história aí, você pode adquirir. Amém? E ser abençoado e ministrado pelo Senhor. E eu vou trazer mais vídeos aqui, falando alguns trechinhos do livro, dando algumas... conversando com vocês sobre isso, sobre esses detalhes das nossas vidas que nós vamos passando. Amém? Um beijo, fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.